Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Para quem perdeu a aula, segunda-feira, dia 26, de português. Então, pessoal, a última aula que a Pro gravou, você leu o texto, ok? Fez a leitura do texto. Nós, na nossa aula, terminamos essa leitura do texto, Terminamos a leitura. Trocamos ideias. Então, você vai ler aí, que diferentes sentimentos você expressou. Então, teve criança que ficou preocupada quando a Chapeuzinho encontrou o lobo. Teve criança que não sentiu nada. Então, você vai descrever os diferentes sentimentos vividos por Chapeuzinho, pela personagem. E aí? Ela ficou feliz, ela ficou triste, ela ficou angustiada. Qual foi? Quais os diferentes sentimentos que ela demonstrou? Ok? Bom, continuando o diálogo com o texto, essa é uma história e tanto, não é mesmo? Para você, o que ela tem de especial para ser tão emocionante? É uma resposta pessoal. Por que você acha essa história emocionante? Muito bem, teve gente que colocou assim, porque ela não imagina que é o lobo. Teve criança que colocou, porque essa é uma das únicas histórias que é vivida por uma criança, né? Uma das poucas histórias que é vivida por uma criança. Então, uma das alunas falou que, porque aqui na história fala que ela é uma menina, que ela ganhou o gorro da avó. Então, geralmente, personagens já são mais velhas, né? Então, a maioria achou que é porque é vivida, a personagem é uma criança da idade de vocês, ok? Observe o texto, foi dividido em 3 partes marcadas com diferentes cores. Cada uma delas corresponde a um momento diferente da história. Sim, então temos aqui situação inicial, aonde acontece a apresentação da personagem, do lugar. Isso, o início da história. Desenvolvimento, que é a maior parte da narrativa, que é o desfecho aí da história, né? E na situação final, aonde acontece, o problema é resolvido. Então, bem aqui no final. Então, a maior parte se passa no desenvolvimento da história, ok? As emoções do desenvolvimento dessa história. Seguindo, releia o trecho do texto que corresponde à situação inicial e explique com suas palavras por que a menina ganhou esse nome. Então, ela tinha lá o nome de Chapeuzinho Vermelho porque adorava o capuz vermelho que ganhara de sua avó. Muito bem, pode fazer com suas próprias palavras. Ainda nesse trecho, é possível perceber exatamente quando essa história aconteceu. Por quê? Não é possível, porque as histórias encantadas não ocorrem num tempo determinado. A expressão "era uma vez" reforça a ideia do tempo de contos de fadas. Então, esse tempo, pessoal, é imaginário. Então, toda vez que você for escrever uma história que começa aí com "era uma vez", é um tempo, é um momento imaginário, ok? No texto, não se descreve o cenário em que a história se inicia. Então, essa será a sua tarefa. Complete o trecho abaixo, escrevendo o local que o Chapeuzinho Vermelho morava. Pessoal, sabemos que Chapeuzinho Vermelho morava em uma floresta. Muito bem. Porém, se ela morava em uma floresta, como era a casa dela? O que você pode falar? Era uma casa simples? Tem gente que imaginou uma casa muito bonita, uma casa de 2 andares. E tem gente que imaginou uma casa simples, feita de madeira, perto da floresta. Isso, e você? Como você imagina a casa da Chapeuzinho? Ok? Continuando, a mãe de Chapeuzinho lhe fez um pedido. Escreva no balão qual foi esse pedido. Então, se você voltar aqui no texto, bem aqui no começo,
Um dia a mãe da menina lhe disse. O que ela disse? Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Esse foi o pedido da mamãe. Então você anota aí no balão. Pode voltar no texto que também tem lá. No trecho desenvolvimento, agora vamos no texto lá, o meio do texto. Acompanhamos o que acontece com o Chapeuzinho Vermelho no decorrer da história. Ficamos sabendo, por exemplo, que logo que ela saiu pela floresta, a menina encontrou-se com o lobo. Mas, naquele momento, ela não se assustou com ele. Por que ela não se assustou com o lobo, pessoal? E isso, naquele momento, ela não sabia que o lobo era do mal, né? Ela achou que o lobo era bonzinho, ela ainda não tinha ideia. Por que Chapeuzinho Vermelho acabou demorando tanto para chegar à casa da vovó? Porque ela resolveu comer alguns petiscos pelo caminho, que estavam na cesta. Porque ficou distraída enquanto colhia as flores. Porque se perdeu da floresta enquanto fugia do lobo. Volta no texto. E se você leu, né, que é porque ela ficou distraída enquanto colhia as flores, está certo. Foi por isso mesmo. Enquanto isso, o que fez o lobo, pessoal? Enquanto a Chapeuzinho ficou distraída? Usou o atalho, isso, e correu direto lá para a casa da vovó para devorar a vovó e a menina. Pessoal, ainda no trecho do desenvolvimento, podemos encontrar o conflito da história. Isto é um momento que surge o problema para complicar a vida da personagem. Volte ao texto e marque o trecho que está o grande conflito da história. Então, volta lá no texto e o grande conflito de toda a história está nesse pedaço, pessoal, onde ela encontra, gritou olá, mas não houve resposta. Avó, que orelhas grandes você tem? É para te escutar melhor, né? Então, você vai pintar ou de lápis de cor, ou teve criança que colocou a régua, passou o traço. Você vai arrumar uma maneira de destacar essa parte do seu texto, certo? Essa, então, é a pergunta 5. Muito bem. Agora estamos na 6. Saciado seu apetite, o lobo deitou-se nas costas da cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Neste exato momento, o caçador passou por ali e estranhou o ronco tão alto vindo daquela casa. Por que isso aconteceu? Por que o caçador estranhou aquele ronco? E isso porque o caçador sabia que lá morava uma senhora e com a senhora não tinha aí esse barulho, né? E aí ele viu o lobo, ele achou um pouco estranho. Você acha que se o caçador não tivesse participado da história, ela seria mais ou menos emocionante? Por quê? E aí, o que você acha, pessoal? Tem uma ideia de como seria? Coloca aí. Ah, seria bom ou não? O que você acha se não existisse o caçador? A maioria das crianças da sala achou que daí, né, o lobo mau ia comer a Chapeuzinho, a vovó, e o caçador, na verdade, salvou a vida delas. Ok? Seguindo, então, número 7, a gente fez até aqui, tá, pessoal? Do dia 26, mas a Pro já vai aproveitar a gravação e finalizar aqui, que a Pro vai terminar com eles na próxima aula, tá? Então, continuando aqui, no desfecho da história, o problema é resolvido e tudo se equilibra novamente. Explique com suas palavras como foi resolvido o problema de Chapeuzinho. O problema da Chapeuzinho Vermelho foi resolvido com a ajuda do caçador. Isso mesmo. Joia, você pode colocar também com suas palavras. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo de diferente. Bom,
Seguindo aqui da página 27, Chapeuzinho Vermelho é um conto que apresenta duas adaptações clássicas, bem conhecidas. Esta que você leu, essa aqui, ó, pessoal, da apostila, que nós fizemos a leitura, ela é dos irmãos Grimm. Isso, e tem um final feliz. Já a outra, que é mais antiga, foi escrita por Charles e tem um desfecho diferente. Será que você sabe qual é? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa leitura, como que a Pro vai fazer, pessoal? A Pro vai novamente compartilhar a tela com os amigos, tá? Aí cada criança vai lendo um pedaço da leitura. Então, eu até vou deixar para você. Você clica aí em complemento de aula e você vai ver esse texto, você pode ler. O desfecho dessa história de Charles, que é antigo, é mais antigo do que a dos irmãos, tá? Então, aqui, a diferença bem grande é no final, que a Chapeuzinho pergunta, né? Vovó, que dentes grandes a senhora tem, é para te comer. E dizendo essas palavras, o malvado lobo jogou-se sobre o Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Então, aqui, nesse texto do Charles, o caçador não salva, não existe o caçador, tá? O caçador entrou na história, isso, das histórias dos irmãos Grimm, ok? Que daí ele contou a história dessa maneira, com o caçador salvando. A história de Charles, o lobo mau come a Chapeuzinho e ninguém salva. Então, o que achou? Daí nós vamos trocar as ideias. Então, troque a ideia aí na sua casa, com sua família. Desenhe no quadro abaixo o final que mais lhe agradou, depois explique a razão. Então, nós vamos socializar. Eu gostei mais do final do Charles, que a Chapeuzinho ficou lá na barriga do lobo. Não, eu gostei mais do final do outro. Então, vai desenhar aqui o final que você gostou. Depois você eu prefiro o final dos irmãos Grimm ou do Charles. Coloca aqui, por quê? Aí você coloca por que você escolheu, qual história você escolheu e por quê. Certo? Então, na próxima aula você já tem aí o conteúdo, dá para você, vai adiantando as atividades, né? Aqui a Pro vai colocar para você. Eu vou chegar aqui, se você quiser até apertar um pause e fazer a leitura. Como a Pro vem explicando, pessoal, a leitura é muito importante. Por isso que na nossa unidade aqui dessa apostila tem muito texto. Porque nós temos que praticar muito a leitura. E na hora da aula é uma disputa realmente para quem quer ler, né? Todo mundo quer ler e às vezes nem dá tempo de todo mundo ler. Ok? Tudo certo? Leia aqui o começo, o meio. Será que tem alguma coisa que mudou? Muito bem. Beijo no coração e até a próxima aula.